Boa tarde, turma. Aqui hoje nós vamos falar sobre o primeiro reinado, a unidade 4, sobre lutas pela independência. Tá? A Batalha do Genipapo ela foi um conflito entre as tropas brasileiras e os soldados portugueses, liderado pelo Major Fidié. A luta ela envolveu mais de 2.000 pessoas de todos os níveis sociais, inclusive escravizados. Ao final da batalha, o governador foi preso e mandado de volta a Portugal. Então, ocorreu no dia 13 de março de 1823, uma batalha decisiva para a independência do Brasil. Foi a Batalha do Genipapo, onde cearenses e maranhenses se juntaram ao povo do Piauí. E nessa importante batalha histórica para lutar contra resistentes tropas portuguesas que foram lideradas pelo Major João José da Cunha Fidié. Então, essa batalha ela aconteceu às margens do rio Genipapo, onde atualmente encontramos a cidade Campo Maior, no Piauí. A batalha ela se iniciou após terem sido descobertas as intenções do comandante das tropas portuguesas, manter a região sob o domínio português, para abafar os movimentos de independência que se desenvolviam na área. Os brasileiros decidiram então impedir que o plano dos portugueses não fosse realizado e travaram uma luta entre o Império do Brasil e o Reino Unido de Portugal. Então, do lado brasileiro estavam pessoas simples, lavradores, artesãos, escravos, roceiros, vaqueiros, e enquanto que o outro lado, os portugueses haviam soldados bem treinados, bem armados e também a cavalo. A Batalha do Genipapo é conhecida como uma das mais sangrentas batalhas realizadas no solo brasileiro. Isso se deve ao fato de que os brasileiros não foram para a luta com armas de guerra, e sim com facões, machados, porretes e armas artesanais. Cerca de 200.000 brasileiros foram mortos e outros 542 foram feitos prisioneiros por Portugal, enquanto 116 portugueses morreram e 60 ficaram feridos. Os brasileiros perderam a batalha, mas fizeram a tropa mudar de percurso e evitaram que o exército português fosse até a capital, onde, por não haver exército de prontidão, seria muito fácil tomar o comando de tudo. Embate que foi crucial para o processo de emancipação do Brasil é lembrado até hoje como um gesto de coragem, onde o bem da maioria se sobrepôs ao medo de perder a vida. No ano de 1973, foi criado um monumento na cidade de Campo Maior para homenagear as pessoas que se sacrificaram na Batalha do Genipapo, que completou 190 anos em 2013. Lutas pela independência. Ao analisar o processo de independência do Brasil, é comum interpretarmos os fatos ocorridos nas regiões de São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco e Rio de Janeiro, como se fosse a realidade em todo o território brasileiro, conforme a historiografia atual, tá? Aonde que se organizou aí a obra da independência, com a historiografia que apresenta a afirmação que o grito de independência ou morte, onde que a independência do Brasil, gente, ela foi proclamada em 7 de setembro de 1822, quando aconteceu o grito do Ipiranga, O Brasil tornou-se o quê? Uma monarquia, governada por quem? Por Dom Pedro I, tá? Onde também que não teve repercussão igual no restante do país, não havia sequer um consenso sobre a necessidade de emancipação do Brasil em relação a Portugal. A distância entre as províncias dificultava a comunicação das diferentes regiões brasileiras, como a capital, Rio de Janeiro. Por isso, as províncias do Piauí, Maranhão e Paraná continuaram atendendo às determinações da administração portuguesa. Assim, pôde-se dizer que, após
o 7 de setembro de 1822, quase a metade do território brasileiro estava em conflito em relação à aceitação da emancipação do Brasil. Seguiu-se, então, um período de conflitos regionais. No Ceará, a população liderada pelo José Pereira Figueira, sertanejo cearense, comandou o povo da província do Ceará em defesa da emancipação do Brasil, né? Esse José Pereira Figueira, ele foi um militar, né, e proprietário de terras brasileiros, tá? Lutou contra a Revolução Pernambucana de 1817, né, após a proclamação da independência do Brasil, combateu tropas que queriam se manter leais a Portugal, ajudando, né, a depor o governo legal do Ceará e tornou-se o governador das armas deste estado. Em 1823, ele juntou-se à Confederação do Equador. Tá? Eles tomaram a cidade de Fortaleza e destituíram, né, o governo português e se declararam fiéis ao imperador Dom Pedro I. Na Bahia, a defesa pela emancipação brasileira ela iniciou anos antes, né, em 1798, com a Conjuração Baiana. Então, os brasileiros defensores da independência, eles se mantinham reunidos, assim como os portugueses liberais, defensores da manutenção do condomínio português no Brasil. Então, nesse contexto, alguns embates ocorreram até que, em 2 de julho de 1823, houve a independência da Bahia. Seguindo a cronologia dos fatos, né, a Revolução do Porto de 1820 teve como consequência, né, não somente a volta de Dom João VI para Portugal em 1821, como também acirrou a rivalidade entre os grupos de emancipacionista, né, e também dos defensores da monarquia portuguesa, tá, em fevereiro de 1822. Brasileiros e portugueses se confrontaram quando o governo de Portugal nomeou Luís Madeira de Melo para comandar o exército da província baiana. Essa atitude provocou, né, a população que se revoltou. Para conter os manifestantes locais, foram enviadas à Bahia tropas vindas de Portugal. Os soldados portugueses não só combateram os revoltosos, como também invadiram e saquearam casas de civis da cidade de Salvador. Eles tentaram ocupar o convento da Lapa, né, no episódio que resultou na morte da abadesa Joana Angélica de Jesus, em 19 de fevereiro do mesmo ano. Sua morte se tornou símbolo do processo de emancipação da Bahia. Outra personalidade de destaque nesse conflito foi Maria Quitéria, primeira mulher a seguir carreira militar no Brasil. Ela, juntamente com os soldados, liderado pelo almirante inglês Thomas Alexandre Cochrane, lutou no combate às tropas portuguesas até a independência da Bahia. Cochrane aí, ele foi um oficial naval e político britânico que desempenhou um papel importante nas histórias militares, né, do Reino Unido, do Chile, Brasil e Grécia. Na província do Grão-Pará, a adesão à independência do Brasil ocorreu em razão de um golpe do capitão Johnny Pascoe Greffel. Johnny Pascoe Greffel, ele foi um militar, né, inglês a serviço do Império do Brasil, onde era representante do almirante inglês Thomas Cochrane. Explicando aí o contexto histórico, o Pará ele está localizado em uma região que, durante o período colonial, ficava mais fácil manter contato com a corte em Portugal do que se reportar à sede administrativa no Rio de Janeiro. Então, por isso, quando houve a emancipação brasileira em 1822, os paraenses não a aceitaram de imediato. Para pressionar a assinatura do termo de adesão à independência, né, o governo central enviou o capitão Grenfell, tá, à província do Pará em um navio com cerca de 100 tripulantes.
Chegando lá, o capitão anunciou que aquele era o primeiro de muitos outros navios que estavam se dirigindo para atacar o Pará, caso não fosse assinado o documento de adesão, né? O documento de adesão aí é um apoio, um reconhecimento em relação, né? Quer dizer, uma aprovação, é um consentimento, ok? Então, falamos sempre essa palavra, adesão. Então, receosos com o embate, os governantes da província assinaram o documento, aceitando a integração do Pará ao Império do Brasil, no dia 15 de agosto de 1823. 3 dias após a chegada de Grenfell, né, contudo, não passava de um blefe, né, do capitão, quer dizer, de uma simulação que o capitão fez, ok? Essa situação causou revolta na população paraense, sobretudo nos oficiais militares e funcionários públicos. Um grupo de 256 se uniu para lutar pelos direitos de igualdade entre brasileiros e portugueses, uma vez que emancipação não representou alteração na condição social dos habitantes do Pará. Então, principalmente dos escravizados africanos e pessoas pobres. Então, a repressão foi dura. Todos os integrantes do movimento foram presos e mortos no movimento que ficou conhecido como Revolta de Brigo e Palhaço. Então, o Brigo e Palhaço é um massacre, né, que foi uma tragédia que ocorreu no ano de 1823, que ocorreu no Pará, onde todos os detidos causados de atacar comércio e posses portuguesas no Brasil imperial. Então vieram a morrer sufocados em um navio onde permaneciam presos. E que essa embarcação, um navio cujo nome técnico era Brigue, era chamado de São José Diligente, sendo posteriormente chamado de Palhaço. Como havia muita gente e pouca entrada e saída de ar, 252 homens morreram, né, sufocados, e outros 4 sobreviveram. Aqui a imagem de Maria Quitéria de Jesus Medeiro, de 1792 a 1853. Foi a primeira mulher a fazer parte do Exército Brasileiro, né, considerada a heroína da independência. A baiana fingiu ser homem para poder entrar nas Forças Armadas. A jovem Maria Quitéria juntou-se às tropas que lutavam contra os portugueses em 1822. Ela utilizou o nome de seu cunhado, ficando conhecida como Soldado Medeiros. Já que somente homens faziam parte do exército, né, semanas depois de entrar para o exército, Maria Quitéria teve sua identidade revelada. No entanto, aí, o Major Silva e Castro não permitiu que ela saísse das tropas, já que era importante para a luta contra os portugueses, por sua facilidade, né, com o manejo de armas e sua disciplina em batalha, ok? Aqui nós temos uma grande representante mulher, tá? A sua vida pessoal, né? A Maria Quitéria, ela nasceu em 1792, numa fazenda localizada, então, na freguesia de São José de Itapororoca, né? Local onde hoje fica a cidade de Feira de Santana, na Bahia, ok? Reconhecimento da independência foi o ano de 1822, quando terminou o festivo, embora com o afastamento do povo e com a sensação de que o país estaria em nova fase econômica, com prosperidade e construção de um Brasil para todos. Era preciso organizar a máquina herdada de Portugal e nascia, né, da presença da família real no Brasil. Uma das maiores preocupações foi buscar apoio externo para a consolidação do Império Brasileiro, necessidade facilitada pela presença de Dom Pedro no país. Muitos problemas e barreiras ao reconhecimento não faltavam. Dos Estados Unidos, né, havia o temor da constituição no Novo Mundo, de um império nos moldes absolutistas europeus. Por parte da Europa, a política desenvolvida pela Santa Aliança, contrária aos movimentos liberais, restringia o possível reconhecimento.
principalmente após as deliberações do Congresso de Verona, em 1822, que determinaram como caminho para o reconhecimento do processo da independência a negociação diretamente com o país em conflito. Na Inglaterra havia temor duplo: perder o velho aliado ibérico, apoiando a independência brasileira, ou perder o mercado brasileiro para outra potência, como França, por exemplo. Os Estados Unidos da América foram os primeiros a reconhecer a independência do Brasil, em 1824. O lema estadunidense, "A América para os americanos", defendido pelo então presidente James Monroe, previa o amplo apoio aos processos de independência na América Latina, como forma de garantir seus interesses. Então, dessa forma, pretendiam-se prevenir de qualquer ameaça promovida pela presença de algum país europeu governando na América. Portugal não aceitaria a independência do Brasil de forma pacífica, ou sem que houvesse algum tipo de compensação pelo prejuízo que essa ação traria aos cofres portugueses. Então, em 1825, Portugal reconheceu a soberania brasileira mediante pagamento de 2 milhões de libras esterlinas. E Dom Pedro I aceitou a proposta e realizou o empréstimo com os banqueiros ingleses para saldar a dívida. A Inglaterra, ela tinha interesses bem específicos no reconhecimento da emancipação brasileira. Primeiro, Portugal tinha uma dívida de 2 milhões de libras com a Inglaterra. Coincidentemente, o mesmo valor cobrado para reconhecer a emancipação brasileira. Em segundo lugar, a Inglaterra exigiu a renovação do contrato de comércio e navegação por mais 15 anos. Somente em 1827, após o compromisso de o governo brasileiro aceitar as condições inglesas, a Inglaterra reconheceu a emancipação brasileira. Aqui essa imagem está representando que os anos que se passaram e muitos acordos ocorreram para que o Brasil fosse internacionalmente reconhecido. Então, essa aqui é a obra que representa o embaixador britânico, Charles Stuart, entregando suas credenciais ao imperador. Assembleia Constituinte de 1823. Tá? Como vimos anteriormente, ainda ocorriam lutas internas para a aceitação da independência e nenhuma nação tinha ainda reconhecido o novo país. Mesmo assim, Dom Pedro acreditava ter autonomia para dirigir. Logo após a independência, Dom Pedro convocou eleições para formar a Assembleia Constituinte, que era composta de advogados, professores e funcionários públicos, que tinham como objetivo elaborar uma Constituição para o país. Reunindo deputados de todas as regiões do país, os debates foram longos e intensos. Havia claramente 3 concorrentes políticos bem definidos, os absolutistas, os liberais e os bonifácios. Os integrantes do primeiro grupo defendiam o poder absoluto para Dom Pedro. Os liberais, eles estavam divididos entre os moderados, que queriam atenuar o poder do imperador, sem alterar as classes sociais, e também os privilégios que a elite havia conquistado ao longo dos anos. E os exaltados, os quais exigiam mudanças mais profundas, como a emancipação dos escravizados. Já os bonifácios, embora tendo pouca representatividade política, defendiam a monarquia constitucional e a diminuição do poder do imperador. Então, por isso, perderam força durante os debates, inclusive José Bonifácio, que perdeu o próprio cargo. Então, o governo de Dom Pedro se mostrou centralizador, como consta na Constituição outorgada de 1824. Então, as discussões duraram 6 meses, No entanto, o resultado não foi o que
Dom Pedro esperava, né, pois o projeto apresentado tinha como objetivo limitar os poderes do rei e garantir a manutenção da Assembleia. Então, no dia 12 de novembro de 1823, Dom Pedro ordenou à Assembleia, né, que fosse dissolvida e enviou tropas para o prédio. Apesar das pressões externas, os deputados se trancaram na Assembleia e permaneceram discutindo o projeto, né, a madrugada inteira. Somente na manhã do dia seguinte que as tropas conseguiram derrubar as portas e dissolver, né, a Assembleia. Então esse episódio ficou conhecido como a Noite da Agonia, né, que foi ocorrida, tá, no dia 12 de novembro de 1823, né, que foi o ataque por parte do imperador contra a Assembleia Constituinte, com a prisão e a expulsão, né, do país dos deputados contrários às ideias de Dom Pedro I, né, os quais os mais célebre foi José Bonifácio. Então, a independência nacional já havia sido conquistada, mas desde então o Brasil não tinha uma Constituição. Dom Pedro I governava, né, sem freios, e os constitucionalistas ali reunidos defendiam um modelo mais federalista, tá? Em que o governo central não tivesse plenos poderes, ideia que irritou Dom Pedro, que enviou o exército para dissolver a Assembleia. Constituição de 1824, né, que o fechamento da Assembleia causou descontentamento em todo o país, mas Dom Pedro permaneceu indiferente e continuou com seu projeto de manter o governo sob seu controle e também de sua família. Em fevereiro de 1824, ele nomeou o Conselho de Estado, composto de 10 pessoas de sua inteira confiança, que se carregaram de escrever uma primeira Constituição para o Brasil no prazo de 40 dias. Tentando conciliar os interesses da elite agrária, tá, brasileira, que a elite agrária brasileira é o conjunto, tá, de grandes proprietários rurais que, por meio, né, de seu poder econômico, reforçam aí o seu poder político e, por meio do poder político, reforçam o seu poder econômico, tá? E também o autoritarismo do imperador. A primeira Constituição do Brasil ela foi outorgada por Dom Pedro I em 25 de março de 1824. Basicamente, podemos entender, tá, a estrutura de governo da Constituição, tá, da seguinte forma. Aqui nós temos aqui o poder moderador, né? Aí vem o Conselho de Estado, tá? Aí vem o poder legislativo, vem o poder executivo e o poder judiciário. Tá? Aí o Poder Judiciário é acompanhado com o Supremo Tribunal de Justiça, Executivo pelo presidente da província, e aonde vem o Poder Legislativo com o Senado e a Câmara, né, dos Deputados. Ok? Então, nós vamos falar um pouquinho de cada um deles. O poder moderador, também conhecido como absolutismo constitucional, era exercido exclusivamente pelo imperador. Ele podia dissolver a Câmara dos Deputados, convocar as Forças Armadas, nomear ministros, presidentes de províncias, autoridades da Igreja Católica, senadores e juízes. Enfim, tinha o direito de intervir em todos os outros poderes. Poder legislativo, composto de deputados e senadores, era responsável por elaborar leis. Poder executivo, exercido pelo imperador e pelos presidentes de províncias, hoje governadores de estados, tinham como função administrar o país. Os conselhos gerais reportavam situações locais aos presidentes de províncias. O poder judiciário, exercido pelos juízes, cuja função era fiscalizar a aplicação das leis. Aqui é uma imagem do documento com o juramento de Dom Pedro I à Constituição de 1824. Então, nela podemos ler: juro manter a religião católica apostólica romana,
a integridade e a indivisibilidade do Império, apesar de garantir o catolicismo como a religião oficial do Estado, né? Dom Pedro I também instituiu o sistema de padroado, que conferia a ele o imperador nomear padres, bispos e acatar as ordens papais. Mais do que estabelecer a estrutura de governo, a Constituição de 1824, ela também determinava a manutenção da propriedade de terras, a escravidão e os demais bens adquiridos pela elite, além do voto indireto, né, masculino e censitário para eleger deputados a cada 4 anos. Ou seja, para se ter direito ao voto, o cidadão deveria ser homem maior de 21 anos, com renda anual de 100 mil réis e para se candidatar a renda de 800 mil réis. Confederação do Equador. Na província de Pernambuco havia forte sentimento republicano e antilusitano. Tá? O autoritarismo de Dom Pedro I, né, a dissolução da Assembleia Constituinte de 1823 e a Constituição de 1824 foram procedimentos duramente questionados em Pernambuco. Então, os jornais A Sentinela da Liberdade, né, de Cipriano Barata, e o Tifes Pernambucano, de Frei Joaquim do Amor Divino Caneca, mais conhecido como Frei Caneca, faziam forte oposição ao imperador. Nesse mesmo período, o Nordeste brasileiro estava passando grave crise econômica em virtude da queda nos preços externos do açúcar, né, do fumo, do algodão e dos altos impostos cobrados pelo Império. Então, esse conjunto de fatores fizeram a imagem de Dom Pedro I decair na população nordestina, que já não o apoiava, né, mais como antes. Um grupo de revoltosos formado por comerciantes, produtores rurais e camadas urbanas reuniu-se em defesa do fim do absolutismo e também pela autonomia das províncias, com a implantação de um modelo federativo. Influenciada pela Constituição estadunidense, esse movimento pretendia a unificação das províncias nordestinas em torno de uma bandeira única, republicana e federalista. Outra característica era a existência de um forte sentimento antilusitano, né, motivo pelas ações, né, do português Dom Pedro I, fato que influenciou as pregações federalistas e também separatistas. No dia 2 de julho de 1824, após a demissão do presidente da província de Pernambuco por Dom Pedro I, os pernambucanos romperam com o Império, proclamaram uma república e formaram a junta governativa, união dos líderes revolucionários que assumiram o governo pernambucano. A jovem república foi apoiada por outros estados nordestinos, que foram Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, recebendo o nome de Confederação do Equador. Alguns líderes, como Frei Caneca, né, defendiam o fim da escravidão, né? Porém, a maior parte das lideranças era escravista. Esse fato, ele dividiu e enfraqueceu o movimento, pois latifundiários começaram a abandoná-lo. Para reprimir os confederados, tá, Dom Pedro I conseguiu empréstimo na ordem de 1 milhão de réis com banqueiros ingleses e mobilizou tropas de mercenários. Então, os principais líderes do movimento foram presos e 9 deles condenados à morte. Frei Caneca, uma das figuras centrais da Confederação do Equador, foi condenado e morto por fuzilamento, apesar de a população se mobilizar contra a sua pena. Que nessa imagem podemos observar, né, que essa é uma obra que representa uma reunião da junta governativa pernambucana, né? A cena é composta apenas de homens brancos, né, e de aparência elitista, tá? Essa aqui é uma obra de Rugendas, né? Uma junta em Pernambuco no ano de 1835.
Crise na província cisplatina, né? Foi no período joanino, né? Ou seja, durante o governo de Dom João VI, onde que a banda oriental da Bacia do Prata, que é a atual Uruguai, foi incorporada ao Brasil com o nome de província cisplatina. Então, essa atitude tinha o objetivo de se opor ao domínio de Napoleão Bonaparte, né, que dominou o reino da Espanha e tentou conquistar o reino de Portugal, causa da vinda da família real portuguesa ao Brasil. No decorrer do governo provisório, a região se tornou um grande problema para Dom Pedro, né, uma vez que os habitantes desse território não tinham a intenção de aderir ao Império Brasileiro. Apesar de pertencer ao Brasil, a província cisplatina tinha seu território habitado por uma maioria de indígenas e espanhóis, né? Os colonizadores da região desde o Tratado de Tordesilhas, né? Em 1494. E em 1825, rebeldes da província decidiram romper com o Brasil e se incorporaram às Províncias Unidas do Rio da Prata, que é a atual Argentina, por não aceitarem o Império Brasileiro como governo, né? Foi o início de uma guerra entre o Brasil e o governo dos Buenos Aires. Aqui essa imagem, né, vocês podem observar no livro, né, que foi quando a disputa, né, pelo trono português, que ficou conhecido na historiografia com a questão do trono, para usurpá-lo, né, a Dona Maria II. Então, Dom Miguel, que estava exilado, né, casou-se com a sua própria sobrinha, ok? Aqui é uma obra, tá? Johnny Nepu, Infante Dom Miguel, tá? No ano de 1827. Dom Pedro reagiu ao golpe e se preparou militarmente para reconquistar o trono português. Então, essas atitudes aumentaram o descontentamento dos políticos brasileiros, que afastaram do governo, né, acusando-o de mais interessado nos assuntos de Portugal, né, do que do Brasil. O jornalista Libero Badaró, um dos principais críticos do governo de Dom Pedro I, foi assassinado em 1830 e a culpa recaiu sobre os simpatizantes do imperador, o que gerou mais protesto em todo o país. Então, Dom Pedro até que tentou recuperar seu prestígio pelo país. No entanto, foi em vão. Em Minas Gerais, ele foi recebido com o dobro de finados, toque especial dos sinos utilizados em enterros e em dias de finados para lembrá-lo da morte de Libero Badaró. À medida que os conflitos entre Dom Pedro I e a população aumentavam, mais próximo ele ficava do partido português. Para os adversários do imperador, sua real intenção era recolonizar o Brasil. Ao chegar ao Rio de Janeiro, após a viagem a Minas Gerais, Dom Pedro I foi recebido com uma festa iluminada, com várias fogueiras e organizadas pelos portugueses. Então, a festa ficou conhecida como a Noite das Garrafadas, pelo fato de os manifestantes portugueses, munidos de garrafas de vidro, agrediram a população que se manifestavam contrária ao governo de Dom Pedro I. Então, para tentar contornar essa crise, tá, Dom Pedro I fez o quê? Ele criou o Ministério dos Brasileiros, né, formando aí exclusivamente, tá, por membros do Partido Brasileiro. No entanto, como as críticas não paravam, Dom Pedro I instituiu os membros do Ministério por pessoa do Partido Português. Aí a população pobre e os soldados saíram às ruas do Rio de Janeiro para exigir a volta do ministério deposto, o que causou ainda mais desgaste para o governo de Dom Pedro I. Aqui é uma imagem, né, de apesar do seu interesse em conquistar o trono em Portugal, Dom Pedro I o assumiu somente no dia 30 de setembro de 1833. É uma obra de Figueiredo, Aurélio Figueiredo, né, da abdicação, né, de Dom Pedro I. E no dia 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abdicou, né, do trono, né, brasileiro em nome de seu filho Pedro de Alcântara,
que mais tarde passou a se chamar Dom Pedro II, ao declarar, né, os nascimentos no Brasil: não querem mais saber de mim porque sou português. Então, meu filho tem sobre mim a vantagem de ser brasileiro. Então, Dom Pedro I criou uma identificação entre seu filho e os brasileiros. Mas, em virtude de o menino ter apenas 5 anos de idade naquela ocasião, o Brasil passou a ser governado por um governo regencial.